Agora O- sim. Olá, tudo bom, Olá. Elissa? Oh, Co- Como estamos? estamos bem. Um pouco Pessoal, nervosa. não precisa, que é muita coisa boa para compartilhar com a Ai, gente, muita coisa boa. Vamos esperar, já tem um pouquinho de gente entrando. ah, Gente, vamos entrando. A gente vai ter hoje uma palestra, aqui um testemunho lindo de transformação de Deus na vida da Elissa, né? Vamos esperando aí, ó. Tem um monte de gente já boa entrando, noite. Elissa. Elas conseguem me ouvir? Conseguem, né? Consegue, pode ir falando aí. Ah, Enquanto isso, legal. a gente vai conversando aqui um pouquinho para ver se entra mais gente, né? Uhum. Mas fica tranquila, eu sei que você tem muita coisa para nos abençoar aí, Elissa. Eu já ouvi um pedacinho e eu sei que eu já fiquei assim super entusiasmada para ouvir toda a história. Eu sei que tem um monte de gente aí também, né? Um monte de gente Sim. entrando aqui já para Sim. compartilhar. E eu sei que você tem sido um instrumento de Deus, né? Eu tenho sido muito abençoada pela sua vida e sei que muitas outras pessoas, né, tem muito para receber através de você o que Deus tem dado, né? É Gente, verdade. pode falar, eles pode falar. Pode Estamos falar. aí, não precisa ter. Olha só, a psicóloga tá com. Tá nervosa, mas não se preocupe. Olha só. Bastante. Gente, quem não conhece, eu sei que a maioria que com certeza já conhece, a Elissa é a Elissa Monteiro, psicóloga, há mais de 10 anos, né, Elissa? Isso mesmo. Neu, neuropsicóloga, palestrante, formada em EMDR e transmissão transgeracional do trauma, não é isso, Elisa? É Sim. verdade. Um grande currículo aí pra gente. Quem não conhece, a Elisa trabalha na clínica Sano, né, e na clínica Superação. Há 10 anos aí cuidando de pessoas, né, transformando vidas através dessa ferramenta tão poderosa, né, que é a psicologia, né, que é trabalhar é, é, o lado psicológico das pessoas, né, Elissa? Isso É uma, mesmo. é uma bênção, gente. Quem precisar É. de uma excelente psicóloga, tá aí, eu indico. A Dani é uma pessoa assim maravilhosa que Deus colocou na minha vida, né? Uma indicação de indicação de indicação. E assim, me encorajou muito, né? Algumas pessoas sabem da minha história, algumas coisas que aconteceram na minha vida há um tempo atrás, mas a Dani eu comentei rapidamente, né, Dani, numa Foi. sessão, e a Dani ficou impactada e falou: não, 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 não. Eu falei: eu acho que eu não tenho como escapar mais, não. Não, não, porque testemunhos são para ser compartilhados e edificar vidas, né? Eu acredito que Deus não nos dá nada apenas para a gente reter. Tudo é para que transborde da nossa vida também. E hoje a Elissa está aqui para contar um pouquinho desse testemunho, né, Elissa? Isso. Lá, como é que começou isso? Como é que foi? Começa lá do comecinho de tudo que a gente quer saber, a gente quer ouvir. Eu sei que muitas pessoas estão entrando aqui, mas muitas e muitas outras pessoas vão ouvir isso aqui depois. E eu sei que isso aqui vai tocar muitas pessoas. Vamos lá, começa pra gente. Gente, eu vou falar não como psicóloga, né? Porque é parte da minha história. Então eu falei pra Dani, eu falei: Dani, eu não vou conseguir, mas eu vou Vai tentar. Eu vou sim, chorar um vai sim. pouquinho. Eu já vi tantas pessoas chorar na minha frente, meu Deus do céu. Ai, Agora é a minha vez, né? Mas foi um presente que eu recebi de Deus, né? Essa experiência, poder ter vivido essa experiência, de passar por um período, né, de morte e voltar. Muitos não têm essa experiência, né? Nós verdade. estamos num ano em que muitos estão morrendo e, infelizmente, elas não estão retornando. Mas Deus me deu essa oportunidade, né, de retornar e de experimentar um pouquinho e falar um pouquinho para vocês também dessa minha experiência. Então, eu não vou falar como psicóloga, eu vou falar como Elissa mesmo, né? Como a pessoa da Elissa, que acho que vai ficar mais fácil para mim.
Apesar de que é um pouco difícil dissociar, Desvincular. separar. É Hoje verdade. eu atendi 10 horas, então, assim, pensa que eu passei 10 horas aqui com a mente, né, focada, mas eu vou tentar assim porque é uma grande história para mim, né? Então, assim, tudo começou em 2017, vou começar, tá, pessoal? Tudo começou em 2017, quando eu sempre quis ter dois filhos, eu sempre falei, se eu for ter um filho, eu vou ter dois. Então, eu já tinha tido meu primeiro filho, e aí eu decidi que aos 37 anos, né, era uma idade limite para eu engravidar e ter um segundo filho. Com a minha primeira gestação, tudo certo, tudo tranquilo, tudo perfeito. Meu primeiro filho nasceu de 40 semanas, tudo certo. Na segunda gestação, eu estava trabalhando muito, eu já estava assim num nível altíssimo de trabalho com as duas clínicas e tudo mais. E eu consegui engravidar muito rápido, mais ou menos em julho para agosto de um ano, né? E aí eu estava tendo muitos problemas nas clínicas, problemas com terapeutas, administrativos, e tendo que gerenciar, e grávida e atendendo. Nunca tive Uau. problemas com pacientes, para mim, meus pacientes nunca me dão trabalho, né? É o meu, não, eu não trabalho com meus pacientes, eu me divirto no consultório. É até a hora que eu relaxo, né? E aí, o que que aconteceu? E aí, beleza, aí foi encerrando o ano, eu comecei a fazer o pré-natal, e aquele ano foi um ano meio triste para mim. Não tava um ano assim que eu tava muito feliz, apesar de estar muito feliz estando grávida, mas eu não sei. Eu acho que meu espírito se abateu. E aí eu comecei a fazer um pré-natal, e nesse pré-natal a doutora falou assim: "Olha, Elissa, chegou um certo ponto do pré-natal que ela falou assim: o seu filho tá com baixo crescimento, os ossos longos dele estão curtos e ele tá com o pé torto. E aí eu vou Quantos te meses, passar. Elissa? Isso era 7 meses, não, 6 meses mais ou menos, 6 meses, 6 meses e meio. E aí ela falou assim: eu vou te passar para uma médica de alto risco, você não tem pressão alta, você não tem nada, então, mas para que ela te acompanhe melhor. E aí ela me Uhum. passou para minha linda doutora Fernanda Torino, que eu amo. E aí eu fui para ela lá pro plano, né? Cheguei lá, ela falou assim: olha, Elissa, realmente o Felipe ele tá com baixo crescimento, ele tá abaixo do mínimo e Uhum. você precisa comer melhor, fazer algumas coisas, algum repouso. E aí eu tive essa consulta com ela em novembro e ela entrou de férias. E eu não a vi Uau. mais. Exatamente. E aí, quando foi em janeiro que eu completei 7 meses, né? O Felipe deveria nascer dia 5 de março, né? Quando foi em janeiro, eu tive mais um encontro com ela, e aí eu fiz algumas radiografias, aquelas coisas todas. E aí eu fui com uma amiga minha, muito querida, a Camila, fui fazer uma ecografia no dia do aniversário do meu filho mais velho. Então, dia 18 de janeiro, eu deixei uma festinha aqui em casa preparada, deixei as pessoas, né, me ajudando, me organizando, e fui para o Uhum. plano fazer ecografia. Quando eu cheguei lá no plano que eu fui fazer ecografia, isso era de tarde. A médica que fez a ecografia ligou para minha médica. E eu falei, uai, que estranho. Isso não Uau. acontece na Não, ecografia. não, não Aí é. ela pegou e falou assim, Elissa, a doutora tá mandando você ir para a maternidade Brasília agora. Uau. Ela mandou eu ir para o consultório dela. Aí ela não vai para a maternidade Brasília. Eu falei, o quê? Eu não vou para a maternidade Brasília. Eu vou lá para o consultório dela. Aí peguei a minha amiga e a gente se desesperou, ficou muito assim preocupada, né? Eu tava de 7 meses Imagina. apenas. E aí fui pro consultório dela. Lelissa, o que você está fazendo aqui? Eu falei, doutora, eu tenho um filho que está fazendo aniversário agora e eu não vou me internar agora. Eu tô com 7 meses de gestação. Ela falou, Lelissa, o líquido secou, você não tem mais líquido e o Felipe vai ter que nascer agora. Uau. Então, esteja pronta para não ver o seu filho, esteja pronta para não beijar, abraçar e para vê-lo numa incubadora por pelo menos 2 meses. Meu É assim que ela me deu a Deus. notícia. Que E aí notícia. foi bem devastadora, né? E eu com essa minha amiga no plano e eu falei, doutora, eu não posso. Eu tenho um filho que está fazendo aniversário, eu tenho que ir para o aniversário dele. Aí ela pegou e falou assim: e agora, Issa? Aí eu falei: eu não vou ter dois filhos no mesmo dia, eu sou psicóloga. Eu falei assim: eu não aceito ter dois filhos no mesmo dia, isso eu não aceito. E aí ela pegou e falou assim: mas Elissa, eu falei, doutor, eu vou para minha casa, eu que mandei, olha só, juntando Uau. que eu podia mandar, né? Falei: eu tô indo para minha casa agora, eu vou comemorar o aniversário do meu filho mais velho, quando eu
chegar, quando eu finalizar a festa, eu vou me internar 11 horas, meia-noite, 8 horas da manhã. A senhora pode vir tirar o Felipe, que vai estar tudo certo. Eu já vou estar internada. Uau. E aí ela pegou e falou assim: ah, bom, como ele não tá em sofrimento, você tá com a placenta tudo certinho, não tem problema nenhum. E aí eu vim para casa naquela tristeza total, Imagino. porque é um baque muito grande, né? Isso era dia 18 de janeiro, ele tinha que nascer em março. E aí cheguei aqui em casa, tava meu pai, sogra, parentes, cunhados, cunhadas, e eu não falei nada para ninguém. Disfarcei, para não estragar a festinha de aniversário do mais velho, né? Entendi. Ó, Cheguei, o psicólogo tirei. agindo. Foi, eu falei assim, eu não posso contar porque eu vou estragar a festa, né? E aí, quando terminou, aí a gente cantou parabéns, mas eu, assim, com a expressão muito abatida, sempre muito já abatida, muito assim, já muito triste. E aí, quando terminou a festa de aniversário, eu desabei. Eu fui pro meu quarto chorar. E aí, o pessoal falou: gente, o Felipe vai nascer agora, vamos todo mundo orar, vamos todo mundo entrar em oração. A Elissa não tá bem e tudo mais. E aí, pronto. Chorei, chorei, chorei. Minhas amigas estavam aqui comigo. Aí, meu pai falou: não, eu vou te levar. Aí, meu pai foi, me levou com a minha irmã, né? E aí, fomos pro hospital, Maternidade Brasília. Chegou lá, eu internei, né? E meu pai muito triste também, muito abatido, já sentindo que alguma coisa estava por vir. Até então ninguém Beleza. sabia que você estava sem líquido. Só quem estava aqui em casa, né? Quem estava aqui comigo, meus irmãos, cunhados, amigos Entendi, próximos, sabiam que a gravidez era de alto risco, né? entendi. E aí, beleza. Aí, no outro dia de manhã, a doutora chegou e eu, assim, já no centro cirúrgico, saí do centro cirúrgico. Gente, eu quero sair, eu quero ir lá no banheiro. Aí fui, não era nada. Aí voltei pro centro cirúrgico, aí a doutora falou assim: Elissa, você tem certeza que você quer fazer laqueadura? Pensa bem, né? Você tá com o segundo filho e ele é prematuro, pode ser que não dê certo. Aí eu falei assim: doutora, Deus me deu 2 filhos. Se esse aqui vingar, eu vou ter. Se ele não vingar, ele vai ser meu segundo filho e acabou. Eu Uau. não vou tentar novamente. Deus me deu os dois e da forma como ele me der, como vai ficar, é o que eu vou aceitar. Aí Amém. ela falou, então tá, então vamos laquear, né? Você quer laquear? Eu falei, eu não vou ser mais mãe aqui, parei agora. E aí deitei na mesa de cirurgia e o Felipe nasceu, eu vi, o pezinho dele realmente era torto, correu para a incubadora, porque 7 meses e meio precisava, né, de Prematuro. respirador. E tô lá na mesa de cirurgia, a doutora conversando, a anestesista passando para um lado e para o outro. Aí ela falou: Elissa, tá difícil aqui de você parar de sangrar, tá assim, tendo pequenas hemorragias, mas a gente tá resolvendo. E eu, beleza. E aí tá. E aí peguei, ela finalizou, demorou mais do que o normal, e aí ela pegou e me deixou na recuperação, que fica de frente pro centro cirúrgico. Uhum. Aí eu tô lá vendo o médico passar para um lado, o médico passar para o outro. Eu falei, Elissa, você tá bem, tá tranquila. E aí, a médica, eles ficam limpando a gente, né? Tirando aquele restinho de sangue, de placenta que fica ali. E aí ela falou assim, tá tudo bem. E aí eu falei, doutora, eu não tô te enxergando. Olhei para ela e falei, eu não tô vendo seu olho. Aí ela viu, olhou o aparelho de pressão tava baixo. Aí chamou o anestesista subiu minha pressão de uma vez, eu estabilizei, ela falou, ó, tô indo embora, qualquer coisa você me liga. Aí passou 5 minutinhos, aí o meu atual esposo, o meu então esposo, ele chegou, olhou e viu que minha pressão tava 7/4. E aí ele falou, a pressão dela tá baixa e ela tá apitando, o aparelho tá apitando, o que que tá acontecendo? Aí de repente chegaram os médicos e falaram, a gente vai te voltar pro centro cirúrgico, a gente não vai te abrir, é porque lá tem mais recurso e vai dar tudo certo. Eu falei, tudo bem, eu consciente. E o Ali Felipe eu já estava bem. O Felipe ali estava bem. o Felipe foi tranquilo, precisou de um respirador muito muito singelo, não foi nada Uhum. entubado, só aquele CPAPzinho do nariz e Graças a continuou. Deus. Graças a Deus. Isso. E aí eu voltei pro centro cirúrgico, eu me lembro do médico falar assim, respira fundo e colocar um negócio assim no meu nariz. Eu pensei, uai, eu tô anestesiada, né? Tipo assim, eu ainda estava anestesiada da RAC. Aí eu falei, mas vai que isso aqui muito baixa, João. Minha pressão tava assim, baixíssima, já tava entrando em choque, né? E o João tá falando aqui. E aí eu peguei e falei, vou respirar, né? Vai que é sedativo, mas era anestesia geral.
E aí pronto, e aí foi todo o desespero, né? Eu já tinha perdido 2,5 litros de sangue, né? Eu já tinha entrado em choque hipovolêmico gravíssimo. Para você ter uma ideia, um choque hipovolêmico se dá com 1 litro de sangue quando Uau, você perde. E aí eu já tinha perdido 2,5 e os médicos uau, precisavam me operar e ainda sem sangue. uau. Então, eles foram 9 médicos me operando, todos os enfermeiros gerais, que tem os técnicos e tem os gerais, né? Todos os enfermeiros gerais do hospital foram para o centro cirúrgico, foram 2, 3 anestesistas, o diretor-geral do hospital apareceu de short, porque ele estava de descanso, né, em casa. E a minha médica, mais 2 obstetras, a minha médica que é obstetra e mais um monte de gente. E aí foi a correria, fiz muita transfusão, entubei, peguei acesso central no pescoço, porque não tinha veia. Uau. E aí ficava assim, isso 11 horas da manhã, né? O Felipe nasceu umas 8h30, quando deu 11 horas da manhã eu voltei para o centro cirúrgico. Quando deu 5 horas da tarde, os médicos ainda não tinham me estabilizado e não tinha mais esperança. De 11 às 5 você estava no Às centro 5 da cirúrgico. tarde, centro cirúrgico. Uau, E meu aí toda hora Deus. Aí começaram as orações, as pessoas começaram a orar e o chororô. Meu irmão morava em São Paulo, veio para Brasília no desespero, já. Imagino. E aí a médica tentava sair do centro cirúrgico para descansar. Meu pai volta para lá e salva minha filha. Ela entrou andando, você tem que devolver ela andando. E ficava assim naquele desespero e muita gente orando, muita gente clamando e todo mundo falando que não daria certo, que não via a vida, né? E Uau. aí a médica falou, olha, ela teve uma síndrome de HELP. Síndrome de HELP é irreversível no geral, uma em cada 15 mil mulheres sobrevive, então assim, não tem como. E já Milagre. deu início de falência múltipla de órgãos, né? Que é o rim começou a atrofiar, porque não tinha sangue. E aí ela falou, a gente está colocando um líquido para simular o sangue, porque não dá tempo da transfusão Fusão de fazer o sangue. papel. Exatamente. E aí os médicos todos desesperados, todos assim, sem saber. E no hospital não tinha UTI materna, só tinha UTI infantil. Então todas as drogas que era administrado eram drogas infantis, eram medicamentos para criança e não para adulto. Então a dosagem era uma coisa muito, muito complicada. E aí, como eu não estabilizava de forma nenhuma, os médicos resolveram me transferir para o Hospital Brasília para Uhum. tentar, de repente, fazer hemodiálise e tentar salvar os órgãos que estavam entrando em parada, né? Já estavam Porque decretando a sua morte, praticamente. já tinham falado para psicóloga, já tinham falado para alguns parentes entrar lá no centro cirúrgico, na UTI, me despedir de mim. E aí, quando eu cheguei na UTI, que eles conseguiram me tirar do centro cirúrgico para UTI, eu cheguei totalmente assim, outra pessoa, né? Porque os olhos vendados, mãos amarradas, Imagina. né? Muito acesso e assim, completamente assim, desacreditada, só mesmo esperando uma parada cardíaca, alguma coisa assim, porque não tinha estabilizado ainda. E aí a doutora falou, olha, ela vai ficar uns 4, 5 dias entubada, se ela ficar bem, vocês se preparem para assim ser uma recuperação muito difícil, muito complicada, porque não se recupera assim, ela perdeu muito sangue e tudo mais. E aí meus parentes, né, todos desesperados, já tinham pensado em com quem ficariam os meus filhos, se eu caso eu falecesse, como é que Doa- seria. Doação de órgãos. Eles já estavam assim bem, bem desolados já, né? Essa altura, assim, alguns pacientes meus já estavam sabendo Uau. e estavam desesperados também. E aí, quando foi 5 horas da tarde, eles falaram, vamos transferir. E meu irmão chegou também de São Paulo, não, vamos transferir lá para São Paulo, aqui não. Eu conheço gente lá no Sírio-Libanês, os médicos, não, ela não dá conta dessa viagem, não adianta. E eles, Imagina. não tem como, a gente não tem muita esperança. E aí ela não estabiliza, a pressão não estabiliza, nada estabiliza, porque não tem sangue, né? 1,5 litro para bombear todo, Imagina. né? Bombear tudo é muito complicado. E aí, quando eles viraram as costas e falaram assim, ó, vamos transferir mesmo, vai levar para o Hospital Brasília, a gente não consegue fazer mais nada.
Aí, como num passe de mágica, de milagre, né, de Deus, eu Milagre. acordei e falei, gente, eu quero vomitar. Puxei o tubo. Eu Meu acordei e puxei o tubo Deus. Meu para uma pessoa Deus. que iria morrer, iria ficar 5 dias entubada, para uma pessoa que não iria voltar tão cedo. Os médicos, eu lembro que quando eu fiz isso, eu lembro de sentir, né, porque o tubo na garganta da gente é algo muito ruim, e eu lembro de sentir a vontade de vomitar e apaguei. E Uau. aí eu só vi um movimento assim ao meu redor. Um detalhe, né? Antes, um ano antes disso tudo acontecer, eu fiz uma peça lá na minha igreja, onde eu encenava a minha morte. Eu não sabia que era, né? Eu tinha Caramba. escrito a peça e eu falava na peça de uma pessoa que estava morrendo no centro cirúrgico e que o que salvava ela eram as orações das pessoas. E eu não sabia que era Gente. que eu estava escrevendo uma peça a meu respeito, né? Olha, olha como Deus escreve a história, né? Que lindo, meu Deus. E eu vi a peça um ano depois no meu tablet, né? Até o tablet que fica lá na clínica. E eu fui ver, eu não acreditei que eu tinha escrito aquela peça, né? Olha. E aí todo mundo, né? Ela acordou, estuba, ela vamos estubar, ela não tá morrendo, ela tá vivendo. E Glória a aí Deus. eles diminuíram a sedação, tiraram o tubo, né? Aí no outro dia eu acordei. Aí eu acordei, eu acho. Aí eu lembro de ver minha cunhada. Eu lembro de ver um pôr do sol assim ao meu redor e minha cunhada falando assim: Nossa, vamos limpar ela aqui, ela tá toda suada que eu tive hipoglicemia, né, grave. Uhum. Imagina, eu fiquei de sexta-feira pro sábado à noite sem Meu comer nada. Deus do céu. E aí ela me limpando e eu pensei assim: Nossa, minha cunhada veio de São Paulo pra cá. E eu pensei: Deve ter acontecido alguma coisa grave comigo, porque eu tô vendo minha cunhada aqui. Depois ela me Uau. disse que eu contei isso pra ela. Ela falou: Elissa, você é tão terrível que você falou. E eu achei que eu tivesse pensado, né? E aí eu acordei e aí eu falei: E aí, o que que aconteceu? Tinha uma amiga Uau. minha na minha frente e aí ela calada. Aí eu: Fala, Camila, o que que tá acontecendo? Aí ela: Elissa, você tá bem e tal. E eu: O que que tá acontecendo? Aí ela: Calma que os médicos vão te falar. Aí de repente o diretor do hospital entra, ele abre a porta, quando ele me vê assim conversando na cama, ele faz isso aqui, se ele assusta, ele: Meu Deus do céu. Aí eu falei: Quem é? Milagre. Aí ele: Menina do céu, pelo amor de Deus, você deu susto na gente, você tá bem? Eu falei: Tô bem. Aí ele: Você já tá assim, falando, conversando? Eu falei: Tô. Uau. Aí ele: Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, você tirou a nossa paz. Não me falou nada. Eu falei: O que que aconteceu? Eu operei, não operei? O que que aconteceu comigo? Aí ele: Calma que essa médica vai falar. Aí entrou uma outra médica. E muita gente entrando no meu consultório, no meu quarto de UTI. Aí uma outra médica entrou, ela olhou pra minha cara assim, ela era assim moreninha igual eu. Ela falou: Elissa? Elissa? Eu falei: Oi, doutora, tudo bem? Aí ela pegou no meu braço assim, ela falou assim: Glória a Deus, Elissa, você tá bem? Eu falei: O que que foi, doutora? Ela falou assim: Deus me tirou da UTI para orar por você. Você Olha não só. tinha mais jeito. Então, assim, eu tive que sair para orar porque a gente não tinha mais o que fazer. Aí eu: Glória a Então, Deus. vocês me operaram, né? Porque a última mensagem que eu tinha na minha mente era: Você não vai ser operada, né? E aí até que chegou a minha médica. Aí minha médica pegou e falou assim: Olha, Elissa, a gente teve que tirar o útero mesmo, não teve jeito, porque ele estava hemorrágico, ele estava causando toda a hemorragia, ele puxou todo o seu sangue, jogou para fora. Só que você acabou perdendo os ovários também. Não deu Uau. tempo de salvar, porque eles estavam já infiltrados e estavam infiltrando os seus órgãos. O útero, ele estava hemorrágico. Imagina que o útero é a minha mão. Ele estava hemorrágico por fora, por dentro e dentro das veias dele. Ele estava Uau. totalmente hemorrágico. As veias todas entraram em hemorragia fora dele e dentro dele. A bola de sangue fora, fora e no meio das veias. Então estava bem feia a coisa. E aí ela falou: Ó, mas não se preocupe, você vai fazer reposição hormonal e vai dar tudo certo. Eu falei: faz reposição hormonal? Porque eu sou muito assim, né? Aí eu falei: Doutora, não se preocupe em ter tirado o útero, eu tinha feito laqueadura, a senhora sabe que eu não queria ter filhos, isso não é um problema pra mim. Os ovários é que eu acho que é ruim, né? Porque ovário é os hormônios, né? Uhum. Mas tem reposição, vai dar tudo certo. E aí eu fiquei mais confiante. Só que aí eu não sabia que iriam começar todos os meus problemas, né? O que Ainda que tinha aconteceu? mais.
aí começaram os problemas, né? O preço da vida foi bem caro, né? Eu tinha acordado e eu tinha feito outra cirurgia em cima de uma outra cirurgia, né? Então tinha sido muito difícil, porque o corpo, né, é aberto duas vezes. Então, assim, eu comecei a sentir muitas dores, muitas dores, muitas dores. Eu acho que o negócio do pescoço pinçou o nervo do meu. Eu comecei a sentir dor a cada respirar. Uau. E aí as pessoas todas começaram a me visitar, as pessoas mudaram os turnos lá no hospital para me visitar, o pessoal da limpeza chegava para mim e falava assim, uai, você é morena? Eu falei, sou. Aí, nossa, porque você parecia um algodãozinho quando você chegou aqui, um algodão. Eu De tão sei. branquinho que você ficou. Todo mundo Sem queria ver um sangue, milagre, né? todo mundo queria ver. Então as pessoas limpavam meu quarto duas, três vezes para poder me ver, para poder ver que eu tinha sobrevivido, né? E aí, eu começando a sentir muitas dores, muitas dores, muitas dores. E aí, de repente, assim, fazendo transfusão de sangue, sem me mover ainda, sem poder me mover, sem poder falar, sem poder expressar emoção, eu comecei a ter infecção generalizada. Meu E Deus. aí, e aí os médicos Senhor. começaram a desesperar, porque como que eu tenho infecção sem sangue, né? Para você ter uma ideia, aquela plaqueta, né? Pode chegar a, no mínimo, uma média de 80. Para uma cirurgia, eu cheguei a 50 plaquetas, assim, 48 mil Caramba. plaquetas. Então, foi algo, assim, muito fora do normal, né? Assim, ninguém vive com tão pouco sangue. E ainda com infecção, duas Meu bactérias, né? Deus. E aí eu comecei a ver que as pessoas queriam muito falar da experiência que elas tinham vivido fora do hospital. Então muita gente começou a orar por mim, começou a ter experiências com Deus, pessoas Glória começaram a a orar, Deus. famílias começaram a se unir, parentes que não se falavam voltaram a se falar, Glória a e as Deus. pessoas começaram a consertar as suas vidas, né, diante daquela situação. E me disseram que as pessoas chegavam no hospital para ver como é que eu estava e ninguém saía, ninguém ia embora. Então começou a fazer uma multidão do lado de fora do hospital, onde as pessoas ficavam lá. E aí os atendentes começaram a querer saber quem eu era, porque nunca tinha acontecido isso no hospital, né? E eles não saíam, não iam embora, não iam embora, não iam embora. Os médicos não conseguiam sair do hospital porque as pessoas não iam embora, ficavam na frente do hospital querendo notícias, né? E aí, no outro dia, quando aí surgiu essa situação, e aí falaram para mim, olha, Alissa, você só vai ver o Felipe daqui 3 dias, você não vai levantar antes disso. Oh, gente. E aí eu comecei a falar, eu tenho que ver o Felipe, eu tenho que ver o Felipe, ele precisa de mim. E eu acho que eu fiquei naquele hospital para ficar perto do meu filho, né? Porque ser transferida para um outro hospital e ainda precisar recuperar e ficar longe dele ia ser algo muito difícil. Com E certeza. mesmo com toda aquela dificuldade, ainda pensando que eu tinha que amamentar, que ainda tinha que ser mãe, né? Fora o outro bebê e tudo mais, né? Meu Deus. É bem complicado. Eu Foi muito tô aqui tentando processar tudo isso, tudo que você viveu, todos os milagres que já foram acontecendo, né? E ainda veio mais, assim, literalmente foi um milagre em cima de outro milagre. E eu lembro, Dani, assim, que eu sentia muita pressão, assim, das pessoas, né? Assim, querendo ou não, ser psicóloga é uma coisa muito complicada quando a gente vive na vida real. Então, eu sentia que as É, pessoas esperavam uma reação diferente de mim, né? E eu tinha conseguido viver uma experiência diferenciada no centro cirúrgico, como se eu realmente, né, a experiência de passar pela morte foi algo muito complicado, porque eu tive a sensação de não estar mais nesse mundo. uau. Então eu tive a experiência de não estar aqui mais, né? E de pertencer a outro lugar. A imagem que me veio foi que eu pertencia a outro lugar. Esse lugar era muito dinâmico, muito cheio de vida, igual como se a gente estivesse aqui na Terra, mas no mundo onde as pessoas são muito mais inteligentes, as pessoas são muito mais espertas no sentido de ter cognição muito rápido. E eu gostava de estar ali, eu adorava estar ali, eu tinha o que fazer ali, eu tinha missões a cumprir, eu tinha problemas a resolver e eu estava muito bem.
né? E aquela coisa que as pessoas falam assim, ah, fulano morreu jovem, fulano morreu muito jovem. Isso não existe. Quando eu estava ali naquele momento, provavelmente morrendo, né? Que eu não senti 100% aquela desconexão, mas eu senti que eu vivi até os meus 82 anos e que eu morri com 82 anos. Uau! Então, eu vi a minha vida passando na minha frente, eu vi eu envelhecendo, eu vi os meus filhos envelhecendo, eu vi eles se casando, tudo muito rápido, num piscar de olhos. Eu vi talvez provavelmente enterrando meus pais, coisas assim, e eu morrendo aos 82 anos. Na verdade, a idade que eu morreria realmente seria 82, porque essa idade eu não sei, mas seria essa idade. E aí, o que que aconteceu? E aí, então a sensação que eu tive é que eu não pertencia mais a essa terra, que eu estava aqui intrusa, porque eu já tinha vivido minha vida aqui, eu já tinha chegado aos 82 anos de vida e eu não estava mais aqui. E aí, quando eu voltei, eu fiquei muito brava com Deus. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, eu já... pelo amor de Deus, eu vou ter que morrer de novo. Eu não acredito nisso. É muito ruim a sensação de ter que passar pela morte de novo, porque eu já sabia que era real morrer. E eu fiquei muito nervosa com Deus. Muito mesmo. Porque eu queria ter ficado lá. Eu Você queria não ter voltado. você estava desfrutando de uma plenitude, né? Voltou para casa, né? E é tudo que a gente, o nosso espírito anseia voltar para casa. Você voltou e teve que voltar de novo. Meu Deus, eu quero não. Sim, e eu fiquei brava porque, né, lá na Bíblia tem uma passagem que fala que Lázaro ressuscitou ao quarto dia. Eu falei, não acredito. Lázaro conseguiu ficar morto 4 dias e teve que voltar. Meu Deus, deve ter sido muito angustiante para ele. Porque realmente a sensação de estar lá é uma sensação inexplicável. O corpo, Imagino. ele tem uma vibração muito grande, é algo muito precioso. E aí, quando eu volto, eu sinto que eu tenho algo diferente, eu sinto que eu estava diferente. Então, dentro de mim, é como se Deus tivesse me dado, assim, um poderzinho mágico, assim, um poder a mais. Tipo assim, um bônus por ter voltado, né? Eu vi as pessoas na minha frente e eu conseguia decifrar elas, é como se eu tivesse, assim, me tornado uma psicóloga muito mais potente. Uau, E aí eu legal. olhava elas, é como se eu visse um scanner passando assim e eu via tudo. E era muito estranho essa visão, porque eu via elas como se fosse transparente, e aí eu olhava para elas, e o scanner descia e subia, com 5 palavras que elas falavam, eu já entendia tudo que estava acontecendo. Uau. Então, assim, era muito confuso para mim. E as pessoas queriam falar das experiências pessoais que elas viviam, e eu não podia chorar e eu não podia sorrir. Eu não tinha fala, o tubo danificou um pouco a minha voz, então eu não tinha como falar. E eu não tinha como mexer, me mover. E eu percebi que o sangue realmente é a vida. O sangue é a vida do ser humano. Então eu não conseguia mais engolir, eu tinha desaprendido de engolir. Eu não sei se por conta da perca do sangue ou se é a experiência de morte, né, que eu tive. Mas eu já não sabia mais como engolir, eu não sabia mais como mexer minha perna, eu não sabia mais como me mover na cama. Eu não É. sabia mais como colocar força nos meus músculos para me ajudarem a levantar da cama, por exemplo, né? E isso tudo era muito complicado, né? Porque pensa, você acorda e nisso tudo eu tomando transfusão de sangue e ainda antibiótico, fazendo exame de sangue todo dia e tendo que lidar com todas as complicações que foram surgindo ao longo, né, disso tudo. Uhum. Uma mensagem que Deus me deu, que eu até cheguei a anotar, que foi muito significativa para mim, foi a seguinte, que eu vou ler aqui para vocês, que me deram um caderninho para eu anotar as coisas, porque foi muita coisa na minha mente, né? Muita coisa. E eu perguntei, né, Deus, por que o útero, né? Por que o Senhor arrancou o útero? E Deus falou assim para mim, o útero serve para dar vida, e ele estava te levando à morte. E uma coisa que não serve para o seu propósito original tem que ser arrancada.
Assim como Uau, a figueira, né? Que Deus foi lá e procurou fruto, que Jesus procurou fruto, e não verdade. procurou, ele arrancou, ele ficou com raiva porque eu era para estar tendo fruto e não tinha. Ele falou para mim que todo o mal que estava sendo causado pelo útero, que ele era para gerar vida, ele tinha acabado de gerar vida. E ele fugiu do propósito dele de gerar vida e estava me levando à morte. E Deus falou: não, a partir de agora os seus filhos serão filhos espirituais, são filhos que eu vou te dar, enviar para você. Amém. E eu falei assim: Deus, mas por que eu? Por que o Senhor me deu essa experiência tão grandiosa? Veio o tempo, Dani, porque eu acho que a live só dura uma hora, né? Não, mas ainda não. A gente entrou umas 8h05, 8h10, mais ou menos. A gente tá. Ainda tem uns 25 minutos. Ah, então vou correr aqui, porque tem muita coisa. E eu Qualquer coisa a gente perguntei para começa de Deus. novo. Ah, é verdade. E eu falei assim: Deus, por que que o Senhor me deu essa experiência? Porque eu não sou ninguém, eu não sou nada, né? Eu nem sou digna de nada. E ele pegou e falou assim: Elissa, baixa sua bola. Eu dou a experiência para que eu quiser. E outra coisa, eu vou mandar as pessoas até você. É eu que Uau. conduzo as pessoas. O seu Amém. ministério, a sua missão não é dentro das igrejas, é dentro do seu consultório. É lá que Amém. vai ser o local de promoção de cura, né? E desde então, graças a Deus, assim, as experiências que eu tenho vivido com os meus pacientes têm mostrado realmente, né, a verdadeira cura, né, de Verdade. Deus, né? E Deus falou assim, tem pessoas que falam assim, ah, se se Deus não está perto, ele está longe, né? Deus, ele está por aí. Eu falo, não, gente, ou Deus, ele está perto de você, ou ele está querendo se aproximar, ele nunca vai estar longe. Ele nunca se distancia, né? E aí eu fui vivendo experiências, né? Muitas experiências. Quando foi na segunda-feira, eu consegui, pela primeira vez, tomar banho de cadeira de roda, né? Me colocaram numa cadeira de roda e eu tava tão fraca que eu não conseguia fazer isso aqui, ó, colocar a mão na minha cabeça. Eu não tinha força para Imagino. lavar o meu cabelo. A minha cunhada me deu banho e eu não conseguia ficar sentada no chuveiro. Foi um banho muito rápido porque eu desmaiava, a ponto de eu não Imagino. conseguir segurar o meu pescoço. Nem a minha cabeça eu conseguia segurar no meu pescoço. Alguém tinha que ir segurando para mim para eu voltar para cama. E aí eu falei, eu vou ver meu filho, eu vou ver meu filho, eu vou ver meu filho. E aí eu fui de cadeira de roda mesmo, né? Imagino. Quando eu entrei na UTI, as pessoas estavam falando: olha lá o milagre, olha lá o milagre. Ah, ela que é o milagre. Nossa, ela que é o milagre. E eu não sabia que meu nome já era um milagre Glória a dentro do Deus. hospital, né? Bom, e aí tiveram outras complicações, né? E aí, depois disso tudo, eu não recuperava todo o sangue que eu recebia, ele era consumido e os médicos começaram a ficar preocupados. Elissa, você não está melhorando. As suas taxas não sobem, a gente te dá sangue e você não melhora. O seu corpo consome todo o sangue e abaixa ainda mais as taxas. A gente está muito preocupado fora a infecção. E nisso tudo eu tendo que amamentar ainda, coisa que eu Uau. não conseguia, que eu não tinha leite, né? E aí, beleza, passaram alguns dias, a minha médica começou a me chamar de Kinder Ovo. Todo dia tinha uma surpresa. Todo dia a paciente Kinder Ovo. Todo dia eu piorava, todo dia tinha uma história para contar, né, das minhas pioras, dos meus quadros. Mas graças a Deus, aos poucos eu fui melhorando. Quando foi na quinta-feira que eu já andava um pouco, que eu já conseguia andar de cadeira de roda ali e tudo mais, eu senti uma dor forte na perna. E aí fui fazer o exame na perna e aí acusou trombose. Ai, Senhor. E aí dentro do hospital eu já tinha entrado na menopausa por conta da falta dos ovários. E aí eu já tinha sentido muitos calores, eu já estava sofrendo com a falta dos hormônios. Aí a minha médica pega e fala: Alice, então você não vai poder mais repor hormônios, porque a trombose é impeditivo. Então, a partir de agora, você já entrou na menopausa compulsória e agora é só perdeu 10 anos de vida, de saúde. Foram 10 Uau. anos embora, assim, em 15 dias, né? Imagino. E aí eu fiquei muito triste, isso realmente me deixou muito chateada, muito triste, me devastou muito, porque eu pensei, bom, agora, não sei o que vai acontecer, né? Agora só Deus. E aí eu comecei a fazer o tratamento com a Clexane, né? Eu levava 2 injeções por dia na barriga e segui o tratamento em casa depois
meses aí levando essas injeções para tratar a trombose. Aí fiquei muito triste e tudo mais, não tinha o que fazer. Tinha que sair do hospital, tratar o pé torto do Felipe, levar ele para o Sara Kubitschek para fazer o tratamento. E aí até que eu tive alta, as minhas taxas organizaram, eu saí da anemia profunda, né? E saí assim, quadro mais ou menos, né? Saí da anemia profunda e tive alta com 16 dias de internação. Glória a Deus. Teve outras complicações dentro do hospital, outros problemas que surgiram. Mas aí, quando eu cheguei em casa, eu fiquei com uma vontade muito grande de não estar aqui. Eu não reconhecia mais o meu apartamento, eu não reconhecia mais a minha casa. Eu andava na rua, eu não achava que eu pertencia a esse mundo. E eu comecei a achar estranho estar aqui na Terra. Eu não achava que eu conseguiria assim me conectar. E todas as vezes que eu orava, eu pedia a Deus para me levar. Eu não conseguia não pedir a Deus. Eu não conseguia. E aí uma vez eu fui na igreja e eu olhava aquelas pessoas cantando para Deus, vem com o seu fogo. Eu, Deus me livre de fogo. Eu não quero ver Deus nunca mais na minha vida, porque é muito tenebroso. O preço de ver Deus me custou um órgão, né? Eu Eu falei, imagino. e metade, mais da metade do meu sangue teve que ser renovado. E aí as pessoas cantavam, vem com o seu fogo. Eu falei, vem nada, quero saber de fogo mais não. E eu falava, Deus, eu não quero mais viver, eu quero voltar para aí, eu quero continuar com aquela experiência. E aí eu perguntei para Deus, eu falei, qual o sentido da vida? Qual o sentido de viver sendo que a morte vai vir? E qual o sentido de ser famoso e notório nessa sociedade, sendo que a morte é correta, é certa, e isso tudo vai ser esquecido, né? E Deus carinhosamente me respondeu. Ele falou assim, Elissa, eu vou te responder a sua pergunta, minha filha, porque Deus ele é É maravilhoso, né? bom, ele é bom. Deus é bom, né? E ele falou assim: por que que eu quero que você viva e tenha o melhor desta terra e desfrute de coisas grandes e abundantes? Porque me importa ver os meus filhos sorrirem. Para mim, Uau. eu quero ver vocês sorrirem na terra. Então, se me importa, faz sentido viver. E aí eu peguei e falei: então vamos fazer o seguinte, Senhor, eu não consigo orar, eu não consigo mais falar contigo, porque toda vez que eu falo, eu quero morrer, eu não quero ficar aqui. Então eu vou orar só quando eu conseguir não pedir a morte, porque eu sei que eu tô pecando, eu sei que eu não tô fazendo a coisa certa pedindo a morte, né? E aí e assim foi. E aí eu passei 3 meses desconectada com a terra, né? Achando estranho as pessoas e tudo mais, até que eu fui aos poucos, devagarinho voltando. Mas eu passei um ano peregrinando aqui na terra sem ter muita conexão. Voltei a Aquela, trabalhar, aquela sensação do céu ainda estava mexendo com você por dentro. estava mexendo comigo por dentro. Muito, 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 muito. E aí eu fiquei por aqui, voltei a atender e vi que realmente a minha capacidade de análise tinha melhorado muito, tinha aumentado muito, tinha sido uma coisa incrível, Olha assim. só. Pacientes começavam a falar e já vinham coisas na minha mente, pá, 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 e eu, meu Deus do céu, é muito forte, né, a cognição. E aí eu voltei a atender, voltei a cuidar das clínicas, né? Quando foi em outubro, mais ou menos, eu comecei a planejar a minha morte para o outro ano. E eu falava assim pro meu esposo, né, que eu tinha, eu falava assim, olha, você já dá conta de cuidar dos meninos, eu já posso ir. Eu já não precisa mais de mim, então o Felipe já desmamou, então agora eu já posso ir. Eu sempre estava esperando o melhor momento para ir. Eu não tinha me convencido de que eu tinha que ficar. Uau. Então eu fui fazer terapia para ver qual era a melhor forma de eu conseguir ir. E aí, na terapia, eu consegui me reconectar e com a psicóloga, com o auxílio da psicóloga, eu consegui me organizar, né? E voltar para o meu eixo, e aí eu consegui Uau. voltar a querer viver. Quando foi em 2018, que o Felipe fez 1 ano, eu já estava recuperada, né? E eu já tinha conseguido me reconectar um pouco com a Terra. Foi uma experiência assim, tem mais nuances, tem mais outras coisas, mas eu sei que é muita coisa para falar. E é interessante, né, que, assim, primeiro que você veio com uma capacidade que Deus te deu, né, maior, de poder compreender as pessoas. Já era um milagre tudo que você viveu. Deus já te deu uma capacidade maior de você poder compreender pessoas, ouvir e ajudar.
e outro que mostrou o seu lado humano também, de que você é uma psicóloga maravilhosa, mas que também tem suas necessidades em Deus a ser supridas, né? E foi para uma psicóloga também para poder aprender também certas coisas. Isso é tremendo demais. Acho que isso é profundo mesmo. Sim, eu esqueci, eu fiquei hipertensa dentro do hospital. Então, cada vez que mediam a minha pressão, as pessoas tiravam foto, mandavam para um grupo, falava agora deu 17 por não sei quanto, 18 por não sei quanto, e ficavam pressionando os médicos para poder me dar medicação, e a médica, calma, vai dar certo, ela perdeu muitos elementos, muitos líquidos, né? E, então, assim, a hipertensão foi revertida, né? Glória a Hoje eu Deus. não sou hipertensa, a trombose foi só na perna direita e só na panturrilha, não subiu pro coração, não deu embolia, não deu Glória a nada. Deus. Hoje eu não faço reposição hormonal. Eu reverti os sintomas da menopausa em 4 meses. Então, Caramba. todo o calor, tudo que eu tinha sentido, né, foi revertido em pouquíssimo tempo. Eu já conseguia não ter mais aquelas sensações ruins, né? Hoje eu tenho que malhar todos os dias, tenho que malhar todos os dias, né? Hoje eu luto contra a osteoporose, né? Porque a osteoporose é típica de pessoas idosas, né? E hoje eu faço reposição de cálcio por conta da osteoporose que já surgiu em função desses 2 anos sem Os os hormônios. hormônios. Uhum. Mas eu tô bem, graças a Deus, não sinto dores, não sinto nada. E vou seguir mais feliz, né? Hoje eu quero realmente viver. Hoje eu quero viver. Antes, se você falasse assim, Elissa, quantos por cento você quer viver e morrer? Eu falava 25% vida e 75% eu quero morrer. Hoje eu já quero viver. Hoje eu já Glória a não tenho mais Deus. a dúvida, né? Assim, não tem mais aquela coisa que para e me dá dúvidas. Gente, você é um milagre, Lissa. Literalmente, é uma linda história, profunda, que mexeu com pessoas lá no hospital e está mexendo até hoje. Eu mesmo fui uma pessoa que foi muito impactada, né? Quando você começou a contar no consultório. E eu acho que é isso que Deus faz, né? Ele pega uma história, transforma não só a sua vida, como as pessoas que estavam ao seu lado foram transformadas. Hoje a sua capacidade de ouvir um paciente é muito mais empática, né? Porque você consegue se colocar no lugar de uma pessoa que chega falando que não quer mais viver, você consegue se colocar naquele lugar de uma forma que poucas pessoas talvez conseguiriam como psicólogo, né? Então, Uhum. acho que Deus ampliou a sua capacidade de uma forma maravilhosa, não só de milagres, né, no seu corpo e tudo, mas na sua capacidade de entender e de cuidar de pessoas. É uma história belíssima de superação, da glória, da manifestação da glória de Deus, literalmente. É verdade. Eu falo para os meus pacientes hoje, né? Eu ensino meus pacientes muito a se priorizar, a viver a vida com plenitude. Não vale a pena você viver uma vida onde você não esteja incluído dentro dela. É Não verdade. vale a pena uma vida onde todos estão felizes e você está excluído da felicidade simplesmente porque você tem que servir o próximo, simplesmente porque você está ali numa missão de conferir ao próximo algum tipo de conforto. A gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Não vale a pena se você não for a prioridade. E se as pessoas entenderem o segredo da vida, se as pessoas entenderem que elas são o centro e a partir dela é que emite, né? Emana toda a luz, irradia para todos. Se você brilha, tudo fica brilhoso, né? A Bíblia fala que se seus olhos forem iluminados, todo o seu corpo vai ser iluminado. Então eu ensino hoje os meus pacientes a se verem, a se priorizarem, né? A gostarem de quem eles são, porque isso é que importa, né? Eu pergunto muito para os meus pacientes qual é o contrário da morte, né? O contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é o nascimento. O intervalo é que é a vida e ela vale a pena ser vivida, porque faz sentido Amém. para nós que estamos vivos, né? Verdade, verdade. E como Deus diz, aquela pergunta que você falou, Deus, por quê, né? Por que viver? Gente, Deus tem prazer que a gente tenha vida, né? Porque Ele deu a vida para que a gente tivesse vida, né? E É, hoje a gente precisa aprender a desfrutar dessa vida que Deus nos deu.
E para todo mundo que está me ouvindo, Deus falou algo a mais para mim, que foi assim o ponto central. Na primeira vez que eu consegui ficar de pé, eu tenho uma foto, depois eu vou postar, depois eu coloco algumas fotos para vocês verem, sei lá, talvez eu escreva um livro, o João tá falando aqui que quer que eu escreva um livro. Acho que eu vou escrever. Pode Na primeira escrever. vez que eu consegui ficar em pé, que eu segurei assim na maca, assim, deu uma tontura, baixei a cabeça, e Deus falou assim: Elissa, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Eu sou muito rico. Eu sou extremamente rico. E eu tenho tudo aqui no céu em muita abundância. Nada me falta. E eu não tiro, porém eu não tiro nada que seja meu e coloco em vocês para vocês desperdiçarem. Eu dei um dom para você e você tem que usar o dom que eu te dei. Eu não aceito que você desperdice o dom que eu te dei. Então, todo mundo aqui que está me assistindo tem um dom dado por Amém. Deus, né? Conferido por Ele. E Ele não aceita que a gente desperdice esse dom. A gente precisa fazer jus. E Ele falou: usa o seu dom. Eu te dei e eu não aceito que seja desperdiçado. E olha que eu tenho muito aqui, eu tenho demais, tenho abundância. Então você, Dani, né, é preciosa para o Senhor. Deus te deu Amém. um dom, né? Assim como Ele deu um dom para todos nós, nós precisamos, Amém. né? Tem pessoas nos esperando para usar o nosso dom. É verdade, é verdade. Eu vi uma frase uma vez que um pastor falou que Deus tem nos abençoado, mas essa bênção ela é gerada à vida quando a gente derrama ela também sobre as pessoas. Então a gente é abençoado com a vida e a gente derrama essa vida, esse dom sobre as pessoas, né? E esse é o movimento do reino de Deus, né? Abençoar. Eu sou abençoada, eu sou rica, eu sou plena, como você falou, nós precisamos ver a plenitude de Deus. E a partir do momento que eu estou vivendo isso, eu vou ter o que derramar na vida das pessoas, né? Exatamente. E é isso, eu vejo isso. Deus fez isso em você, Deus fez milagres, Deus transformou uma morte em vida e hoje você está derramando sobre as pessoas. Eu tenho recebido e bebido dessa água que você tem Sim, derramado hoje, quantos outros pacientes, amigos, famílias, né, filhos, esposo, né, não tem recebido dessa água que hoje emana de você por um grande milagre, um dom que Deus te deu. é verdade. E outra coisa, Dani, o meu filho, ele não é anão. Eles Amém. colocaram lá aí nanição, né? Ele é perfeito. O pezinho dele foi consertado apenas com botinhas de gesso no Sara. Amém. Ele fez 5 botinhas de gesso, o pé dele não precisou de cirurgia. E todo lugar que eu chegava com ele, todos os médicos olhavam para mim e falavam: como que você tá de pé? Uai, você sofreu tudo isso e choque hipovolêmico gravíssimo e esterectomia e tal, 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 e você tá de pé? Aí eu falei: tô. Nem o médico Glória a acreditava. Deus. Assim, meu Deus do céu. E foi muito perfeito, então, né? Assim, a recuperação depois foi muito, muito perfeita. Ó, e olha que você resumiu, eu tenho certeza que tem muito mais coisas aí que ao longo do caminho foram acontecendo, que você resumiu dias em menos de Sim, uma hora. Eu tenho sim, sim. certeza que realmente dá para escrever um livro. Eu sei que você vai lembrando de muita coisa, mas eu acredito que você pode escrever um livro sim, que a gente vai ser muito abençoado com essa história aí. Eu sei que tem muito mais, porque essa história continua, né? E Sim. essa história Uhum. continua até hoje, né? Porque todos os dias você vai desfrutando e aprendendo com essa história aí que Deus iniciou na sua vida. Pois é, isso mesmo. Eu te agradeço, tá, Dani, pela insistência. Valeu a pena, né? Foi insistência mesmo, foi insistência, Não foi literalmente. fácil, mas graças a Deus eu consegui. Eu acho que é o primeiro passo, né, para muitos momentos em que eu vou estar falando essa história. Agradeço a todos que estão participando, estão aqui ouvindo, né, estão comentando. Fico muito feliz pelo carinho. O tempo inteiro eu recebi muito carinho dos meus pacientes, dos meus amigos, dos meus parentes. Foi assim incrível, assim. Eu tive paciente que conseguiu ir dormir comigo, me acompanhar no Uau. hospital e dormir. Tive pacientes que foram me visitar. Nossa, foi muito bom. Foi assim uma experiência enriquecedora. Cuidado de Deus, né? Cuidado, com certeza. Né? Muita gente Elis, mandando mensagem. Elissa, tem um monte aqui, eu vi alguns comentários, muita gente foi abençoado, literalmente assim, muita gente aqui
foi comentando, dizendo que realmente participou, algumas pessoas participaram, outras pessoas dizendo que já estão sendo impactados por essa história. Eu sei que aqui é um pouquinho de gente, que esse vídeo ainda vai rodar muito, abençoar muitas outras pessoas. Obrigada por compartilhar. Obrigado por abrir seu coração por esse tempo, né? Por se disponibilizar aqui. Eu fui muito abençoada, viu? Muito obrigado mesmo. Você é uma bênção, viu? Uma bênção mesmo. Ano que vem estamos aí, né, com a Então, terapia. estamos lá, estamos de Firme novo e ano que forte. vem. Firme e forte, gente. Obrigada, gente. Esse vídeo vai ser gravado, né? Vai lá pro... Ai, IGTV, né? Isso, vai pro IGTV, tá bom? E aí Certo. depois, qualquer coisa, a gente vai ver se consegue salvar ele no YouTube, Tá bom, beleza. tá Vamos tentar. bom? Então Gente, tá, gente. obrigada. Beijo, tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau.